Ei, gente, Desirê Cury aqui para mais um episódio do Além do Mais podcast. E Mariano, Bora! vamos além. Alguns episódios atrás a gente já vem conversando de uma temática que eu amo, que é a psique humana. Como está a nossa saúde mental? E vamos focar no Brasil. Por quê? Eu peguei alguns dados da OMS que eu fiquei realmente muito assustada. O Brasil é o país que tem mais pessoas ansiosas no mundo, quase 10% da população, 9,3% para ser mais exata. E eu vou além, dados quentes, Mariano. 86% da população do Brasil desenvolve algum tipo de transtorno, ansiedade, depressão, enfim, algum transtorno mental. E isso, nesse período pós-pandêmico, traz uma sensação, a gente vai saber se isso é real hoje, porque a gente trouxe um convidado que é fera para variar, e a gente vai saber se isso é real, se realmente nós estamos sofrendo, né, com doenças psíquicas, mentais, e qual que é o caminho para a gente ter essa cura? Porque existe caminho, sempre tem solução. Então, como nós devemos nos comportar? O que a gente tem que repensar? O que a gente precisa fazer, Mariano, para continuar na busca do seu propósito e da vida plena, da felicidade? E o nosso convidado de hoje, eu vou deixar para o meu amigo Mariano, porque vai fazer consulta hoje. Quem que a gente trouxe? Fala, turma, sejam bem-vindos a mais um episódio. Antes da gente continuar e responder todas essas perguntas que a Desirê trouxe, importante pedir a você que se inscreva no canal, curta a nossa página, compartilha. Hoje o tema aqui, como a Desirê falou, é muito importante, pode afetar você ou alguém que você conheça. Então compartilha com essa pessoa, tá bom? Hoje, Desirê, nós vamos ter um papo cabeça aqui com um profissional que se dedica a vida dele a promover a saúde mental de seus pacientes. Estamos aqui com o Ricardo Gomes Sabino, que trocou, olha só, ele trocou a carreira na medicina pela atuação na psicologia com a intenção de realmente promover o bem-estar das pessoas. Ricardo já atendeu muitos pacientes no extinto Hospital São Marcos, que é aqui de Juiz de Fora, em diversos CAPs, que são Centros de Atenção Psicossocial, no Hospital Vila Verde e em seu consultório particular. É especialista em ciência da religião e atualmente é presidente do Centro de Acolhimento à Infância e Adolescência, onde desenvolve o programa de colaboração técnica científica com a Associação Cefora de Ensino, inserido no programa de pós-graduação em Teoria Psicanalítica da UFRJ. Bacana, seja muito bem-vindo, Ricardo. Bom, seja muito bem-vindo, Ricardo. Prazer grande estar aqui. O Freud, ele tinha uma frase que ele dizia que os pacientes deles eram inteligentes. Prazer estar aqui no meio de gente tão inteligente. Espero poder corresponder aqui com vocês. E tendo isso como também bons pacientes de Freud. Mais ele do que eu. Oi. Que eu já trato. Eu já trato. Não tenho. Acho que está todo mundo nesse barco. Todo Certamente. mundo, a DG já falou aqui dos dados da OMS. A gente vai poder falar muito sobre isso aqui hoje. Mas o que a gente percebe no mundo é que está todo mundo no barco, todo mundo tem alguma coisa para conversar consigo mesmo, para poder entender. E encontrar profissionais como você são importantes para poder ter esse diálogo interno, né? Eu falo, a gente estava falando aqui em off, o quanto eu já tive essa oportunidade, o quanto foi importante para mim. Encontrar uma pessoa que me ajudasse a ter esse diálogo. Porque às vezes você com você mesmo não se entende. Imagina sua cabecinha, Desirê. Como é que é você com a Desirê? Ô, Jesus, eu ainda sou Então, obrigada eu a ouvir comigo isso. mesmo, tenho muita dificuldade de diálogo. Graças a Deus você procurou alguém. E aí encontrar uma pessoa como você, como o senhor, ajuda nesse diálogo. Isso é um papel do terapeuta? Mas antes, Mas eu antes? quero começar com a sua história. Largar medicina Entendi. para fazer psicologia. Eu já queria partir para terapia. É uma coragem, há poucos anos atrás, foi uma coragem. O que te levou? Foi a sensação que você podia não só diagnosticar, mas acompanhar e ter um resultado mais promissor à frente? É uma pergunta muito interessante, assim. Primeiro, na minha prática, assim, eu percebia, porque a medicina ela tem uma característica muito própria, assim, que ela quer criar um diagnóstico, uma medicalização e um prognóstico, né? E assim, na minha prática lá nas instituições ligadas à medicina,
eu acabava me preocupando muito mais, mas muito mais com a estrutura subjetiva que estava em jogo ali. Quem eram as pessoas que estavam ali? Eu vou contar uma história muito interessante, um fato muito interessante, assim. Por exemplo, uma pessoa estava passando por um processo de sepsemia, ela precisava de transferência, de transfusões de sangue e tudo mais, e chegou um ponto que aquilo não ia ter mais jeito, assim. E a equipe toda tensa, assim, e o que que eu faço? Eu vou procurar a família, trabalhar a família para a família, que não aceitava mais essa pessoa em casa, recebê-lo em casa para que ele tivesse uma morte junto aos seus entes queridos. Então, assim, era sempre isso, assim, eu sempre me misturava com um outro lugar que era subjetivo. Ele não era propriamente de cortes, injeções e remédios. Ele era um lugar de estrutura subjetiva, de saber quem eram aquelas pessoas e o que elas precisavam, o que eu poderia fazer para dar uma qualidade melhor de vida a elas. E assim, né, acabei sabendo que eu era, não tinha jeito, não tinha volta. E você enfrentou muitas, assim, muitas situações. Você tá louco de largar a medicina? Porque é uma profissão certa, né? Até hoje, né? Tem esse estigma. Assim, os meus amigos médicos sempre falam isso. Ô, Ricardo, como assim? Como é que você fez isso? Eles brincam, né? Porque, na realidade, todos eles acabam me convocando a estar junto com eles em ações que precisam de um médico e de um psicólogo, um psicanalista. Então, assim, acaba sendo mesmo uma coisa jocosa. A família, né? Eu acho que a gente vai falar muito disso aqui, mas esse papel importante naquilo que a família te transmite e no que ela te dá de retaguarda enquanto sujeito, não financeiro, sujeito, enquanto pessoa, assim, para que você possa ter força humana de fazer as suas escolhas, assim, vai estar o tempo todo como o caule, como a raiz disso que a gente vai conversar, a saúde mental, né? A estrutura que se formou ali, bastante importante. E você, assim, a Desirê já falou de largar a medicina e encontrar esse propósito é uma grande dificuldade, né? E depois que você encontra, você tomar a rédea e seguir com ele. Eu imagino como foi para você. Foi difícil? Foi difícil? Muito pelo contrário, foi extremamente prazeroso, Que assim, foi interessante. extremamente construtivo, foi, Isso foi quando? Qual ano? lá para os anos 95, por aí. Pouco tempo. Deselegante. Desirê tinha o quê? Uns 25 dessa Eu não época? tinha 5. Deselegante. Não, Os anos passam, assim, mas realmente tem pouco tempo. é interessante, assim, falar um pouco, então, ela começou com dados da OMS, da Organização Mundial de Saúde, começou falando um pouco do Brasil, assim, e talvez a minha decisão, ela tenha tido essa segurança toda, assim, porque um dano que a nossa sociedade enfrenta, né, por um lado, assim, a pandemia gerou ansiedades, as pessoas conheceram mais a terapia, a gente vai falar disso tudo, assim, mas é muito importante a gente entender que em um determinado momento da nossa história, nós fomos perdendo as nossas estruturas piramidais, né? Então, assim, muitas das vezes você recebe um sujeito que ele não tem uma referência anterior a ele, que ele não traz consigo uma marca e não faz um uso dessa marca, que a gente costuma dizer que é uma bússola, né? Hoje, o Jorge Forbes, você já deve ter ouvido falar do Terra 2, né? Que é uma pessoa que eu Eu não, admiro quem que muito. é? Não Jorge Forbes é um psicanalista, Aham. ele é de São Paulo, ele é do Aham. IPLA. Tânia Coelho, tem a história da minha formação, assim, eu sou Legal. muito próximo a eles. Aham. Ele fez aquele Terra 2, que é um programa da TV Brasil, TVE, né? É TV. TV educativa. Isso. Eu digo porque eu acabei vendo direto, né? Que eu tenho o material dele. E assim, ele deu nome a uma patologia emergente na nossa sociedade, né? Uhum. Desbussolado. Olha isso. E vocês não imaginam assim a quantidade de crianças, de adultos, de adolescentes que a gente recebe, e o que falta a eles é exatamente este parâmetro, esta bússola, né? Esta possibilidade do sujeito se orientar. Quando a gente é muito pequeno, pai e mãe é uma lei, né? É a lei que a gente tem. A gente acredita neles como semideuses ou deuses, né? Tudo é a verdade. À medida que a gente vai se desenvolvendo, uma série de eventos vão acontecendo e a gente vai percebendo, né? Vai percebendo pais de outros meninos, vai percebendo outras lógicas, vai ganhando outras lógicas. E neste momento, assim, que a gente chama de aborrecência, né? Porque o menino está se separando desta lei para assumir a sua vida na sociedade, ele precisa carregar isso como uma bússola, sabe? Como algo que
permite ele caminhar pela humanidade com alguma certeza, com alguma ideia. Então você recebe um paciente, você vai percebendo assim que ele vai te dando aonde estão as bússolas dele, o que foi construído dele, o que você pode colaborar para que essas bússolas se tornem mais firmes nessa sociedade que Forbes muito bem chamou de desbussolados. Assim. As pessoas estão sem bússola, sem caminho, sem lugar, sem olhar para o norte e para o sul e saber o que fazer com isso, né? Isso você acha que tem muito a ver com o modelo de sociedade que existe hoje e o acesso a... A gente vem muito falando sobre isso aqui, né? O acesso a vidas que não existem na internet, e as pessoas acabam tentando apontar para vários nortes sem encontrar o seu. Contribuindo com o que ele falou, e essa perda, você perder a sua bússola, na realidade, você não teve uma estrutura, um guia que te desse segurança, pelo menos o caminho para onde trilhar. Exatamente, exatamente. E como é que esse mix de falta de estrutura e essa sociedade líquida que a gente tem hoje? Essa é uma grande pergunta, assim, se vocês me permitem. A gente, né, há muitos anos atrás, uma pessoa me entrevistando, assim, e ele foi falar da mídia. E ele queria que eu dissesse, não, na época as mídias não eram essas que a gente tem. A mídia era a televisão, muitos anos, né? Eu estou na direção, junto à infância e adolescência, saúde mental, há muitos anos, assim. E aí ele me faz uma pergunta e eu digo, não entendi, você está me dizendo que um eletrodoméstico faz mal? Ele disse, não, a televisão. Eu falei, cara, a televisão é um aparelho, ela é operada por pessoas, ela tem pessoas atrás, assim. Então ela só vai transmitir o que nós, enquanto pessoas, queremos transmitir. Bom, isso é um ponto importante. O outro ponto importante é, se eu não dou bússola em casa, se eu não transmito o caminho, se eu não estou disposto a educar, é óbvio que a televisão, hoje em dia outras mídias, né, muito mais amplas assim, mas é óbvio que isso tudo vai ter uma influência muito maior. Nunca vai deixar de ter influência. As pessoas se influenciam por essas coisas, né? Quantas pessoas, pode falar cigarro aqui? Pode. Pode falar Quantas pessoas... tudo. O programa é nosso. Pode até ceder um se você quiser, tá tranquilo. Quantas pessoas não fumaram porque fumo Hollywood para o meu sucesso, né? Os homens se encontram no Arizona. Marlboro. Marlboro. Era uma... É o charme do cara. Humphrey Bogart, para subir aquela escada lá em Casablanca, né? No avião, ele acende o cigarro com aquela roupa bacana. A gente se inspirava nessas criaturas, assim. Então, esse é um exemplo interessante, assim. Apesar das bússolas, assim, quase todos nós, em alguma época da vida, fumamos um cigarro ou outro porque se influenciava com essas pessoas, com esses mitos. Mas, obviamente, é verdade. Obviamente, assim, com bússola, a gente pensa, e a minha saúde, e o mau cheiro, e a sujeira, e o lugar que não pode acender. A gente começa a criar marcos simbólicos, assim, para obedecê-los, se a gente tem bússola. Se não, a gente entra no aeroporto e fuma dentro do banheiro do avião, sobre o risco de abrir ali um extintor de incêndio. É um desespero tão grande, né, que a gente acaba rompendo regras básicas, assim. Então é isso, assim. O ser humano precisa de limite, né? Com certeza. Eu tenho uma questão Com certeza. Eu tenho uma questão que eu sempre me pergunto, para mim, a gente é o que a gente ouve, com o que a gente convive, aquilo que você vê, aquilo que você lê, é o que você é. Porque a gente é influenciado. A gente é influenciado ou influenciável. Não tem como você nascer dentro de você mesmo e ser alguma coisa sem você sofrer influências. Então, uma vez eu ouvi de uma pessoa, um amigo, falando que parte da função do pai era botar o filho em locais onde ele pudesse ser influenciado, ser bem influenciado e ele seguir o próprio caminho. Não tem como fugir disso, né, Ricardo? Você se transformar naquilo que está te influenciando. O que dá para escolher é tentar ser influenciado por coisas boas. Então, estar do lado de gente bacana, tô aqui do lado da Desirê, você tá lendo alguma coisa, tá ouvindo uma música que agregue, vendo um filme que agregue. Isso dá para escolher. Agora, ser... Mas você tem o que os seus pais, antes de você ser influenciado
por fora, né, por pessoas de fora, você teve uma criação, você teve um empenho de um casal construindo, que você já contou várias vezes, que você Sim. adora contar a tua vida, investindo nele para se tornar um ser melhor, até melhor que eles. Olha só, E investindo, eu falo mesmo porque quando eu falo, eu gosto, eu trago uma verdade. E é um investimento emocional, não é financeiro. Ele falou. Porque foi o que você falou no começo. Meu pai e minha mãe me deram uma estrutura emocional, nunca tiveram dinheiro, mas me transformaram num homem por me dar essa que o senhor falou no começo, essa formação. Mas agora é o que eu estou falando, assim, estou no meio de pessoas inteligentes. Vocês já trouxeram um outro ponto, assim. Trouxeram, né, a partir do ponto, né, que vocês perceberam, olha, é preciso um compromisso desses dois. Vocês trouxeram um outro ponto, que é uma situação muito importante, assim, que é o desejo, né? Então vamos supor, assim, que a gente vive numa sociedade em que, assim, a ideia de uma família, a ideia de a constituição de uma família, ela já é baseada por um desejo anterior, né? Meu bisavô, meu avô, meu pai, eu, né? A gente veio trazendo esses desejos, assim. E é muito importante saber que nenhum desejo pode ser anônimo. Eu posso contar uma história muito pessoal? Ó, Para por tentar favor, a gente explicar ama. isso? Isso. Eu tenho uma filha, Júlia, e as outras escolhas, se vocês acharam a da medicina totalmente fora do tom, essa então vocês vão se assustar. Quando eu estou me formando, eu tenho um professor, um grande amigo, que me convida para ir com ele para Pretória e Joanesburgo. Assim, era uma grana assim, $10.000, coisa por mês, era dólar naquela época, era um dinheiro super valorizado. Essas duas cidades são na África, né? Hum? Essas duas cidades Isso, na África do África. Sul. Na época, o Eugênio, que é de Juiz de Fora, tinha ido para lá trabalhar da questão da DST-AIDS. Lá havia um problema muito sério com DST-AIDS, né? E este casal estava indo, me convida, me convoca para ir junto e eu engravido esta moça. E eu tomo a decisão de não ir para cuidar da criança. Assim. E hoje, quando a gente se encontra, esse casal, né, eles, de fato, né, merecidamente, são duas pessoas boníssimas, fantásticas, fizeram um trabalho muito bacana, receberam um bom dinheiro para estar lá, muito bom dinheiro, assim, né? Mas não há nenhum arrependimento, porque o meu desejo ali não era anônimo. Havia um desejo de estar naquela relação, de construir aquela história, assim. Então, ter filhos é isso, assim, é ter um compromisso ético, ôntico, né, com esta realidade. Não dá para a gente ficar soltando as rédeas. Então, vocês estão falando agora do desejo. O que marca o desejo de uma mãe? Uma mãe, para criar um filho, ela tem que ter muita boa vontade. É uma dependência total, assim. Às vezes me assusta quando um filho não percebe que uma mãe deu à luz, trocou fralda, aqueceu. E essas interpretações da mãe, né, do choro, é de fome, é de frio, Dor de barriga. dor de barriga. Elas são interpretações que vão ter uma intervenção cultural no segundo momento, para que esse caminho seja correto, assim, mas tem todo um desejo ali. Alguém emite uma mensagem que ele próprio que emitiu é receptor. Né? Então, tem este copo, a criança vê o copo e tenta pegar. E a mãe interpreta que é um sinal de apontar e pega o copo, dá para ele. A gente vai adotando a linguagem, vai adotando a cultura a partir da boa vontade de uma outra pessoa. Se a gente fosse pensar, né? Há pouco a gente falou do Australopithecus afegãs, aferens, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens sapiens. Isso é uma constituição filogenética que a nossa ontogenia repete, né? Ou seja, a história da humanidade é repetida na história de cada um de nós, assim. Mas nós somos marcados por uma diferença, assim. Falar um jeito que é bem claro, assim. Computador tem um software e tem um hardware. Os animais, eles nascem com software e hardware. Eles nascem prontos. Como a gente fez essa escala filogenética, a gente acabou ficando com o cérebro muito desenvolvido para o canal do parto. Então nós nascemos prematuros. Sim. Se não é a boa vontade de uma outra pessoa nos transmitir isso que vocês estão falando, essas marcas iniciais, essas construções iniciais, a gente não vai ter nada. Uma vaca já cai, já sai andando, o bezerrinho, o cavalinho,
cachorrinho. Quem tem bicho em casa sabe disso, assim. A gente não, a gente nasce todo sem condições. A gente precisa fazer retificações. A primeira retificação é para botar a cabeça em pé, a segunda para ficar sentado, a terceira para ficar em pé, né? A gente nasce com as fontanelas, o povo chama de muleira, É, Aham. moleiro. né? A muleira aberta é a fontanela, é uma articulação que tem aqui. Pode ter uma cuidado com a criança aqui na cabeça. É. Isso, porque o cérebro é muito plástico, ele cresce pra caramba, ele desenvolve pra caramba. Então, assim, é preciso que alguém comece uma história. Ah, mas o menino não teve mãe. Estou falando isso porque vocês estão dizendo, eu sou coordenador do CAIA, né? O menino não teve mãe, não teve pai, estava lá no orfanato. Este menino que não teve mãe, estava lá no orfanato, não teve pai, ele teve alguém de boa vontade ali que cuidou dele, né? Ele teve alguém ali que o protegeu, né? A gente escuta muito essas estruturas, isso ou id, eu ou ego, supereu ou superego, a gente escuta isso assim. Essas formações são feitas nesses encontros, né? O momento que está amamentando, que está cuidando, você está transmitindo um mundo ali, está transmitindo segurança, né? A forma como eu troco a roupinha, como eu pego a criança. Bom, esse é um aspecto. Mas esses aspectos também, eles se misturam com outros que vocês trouxeram também. Aí vocês vão dizer, mas tem o meio, tem o meio social. O meio social, assim, se eu fosse dizer psicamente a nossa herança é o tal do super-eu, né? É um nomezinho que eu vou dizer aqui, mas é isso, assim, essas coisas que nessas relações foram incorporadas ao nosso eu e acabam constituindo a nossa forma de lidar com o mundo. Ele vai ser substituído pela escola, pelo grupo social, pela igreja ou pelo centro espírita, ou aonde a gente estiver. A gente vai estar acoplando no nosso desenvolvimento outras estruturas ali. Então é isso, assim. Primeiro, é a minha boa vontade, o meu desejo não ser anônimo. Meu desejo tem que ter nome, né? Então, assim, quando a moça que eu estava na época, ela chega e diz, estou grávida, eu disse, vai ser menina e vai chamar Júlia. E, de fato, foi menina e chamou Júlia. Poderia ser menino e ter outro nome, mas, assim, o que eu estou dizendo é que, naquele momento, o desejo teve nome. Ele não ficou anônimo, ele não ficou solto no ar, assim. Então, isso é muito importante, né? Muito bom. Essa é a hora que a gente para um pouquinho, respira um pouquinho. Profundo, é bem profundo. Então, nós nascemos uma folhinha em Uma branco folhinha em branco, para ser carimbado. para ser carimbado. Nessa formação, desde o parto, Uhum. como e de que forma é desenvolvida a personalidade da criança? E pergunta excelente, assim. Eu vou dividir ela em fatores constitucionais, assim. Por um lado, vamos pensar o seguinte: no primeiro momento, a minha primeira relação, obviamente estou falando de uma normalidade, não precisa ser obrigatoriamente assim, mas numa normalidade a mãe pega o filho ou a filha e põe no seio, né? A primeira relação que a gente chama de fase oral, né? É uma relação realmente oral. Nós temos um órgão oco e este órgão oco se acopla a um seio, né? E a gente se alimenta por aquilo ali. Obviamente que o Freud foi muito criticado por isso, assim, porque ele percebeu, falando Freud, mas outros autores também, percebeu que havia uma erogenia, que havia uma relação de eros ali, que havia uma relação ali que relacionava um sujeito e um objeto. E no primeiro momento, obviamente, Pareceu alguma coisa de esse- sexual, né? é assim. Esse que foi mal interpretado à época. Quando ele escreve os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, assim, que ele vai colocando tudo à mostra, tudo que era verdade, que era que é observável até hoje no nosso consultório. Vocês podem ir lá no CAIA, passar um dia lá, vocês vão observar tudo aquilo. Mas assim, imagina isso numa sociedade vitoriana. Sim. Tudo era tratado muito fechado. Ele, olha só, é isso aqui, ó. Eu compreendo os Tem uma caras, série do assim. Netflix do Freud que é sensacional e ele é bem nesse momento dele, dessas questões. Sim. Tem um filme, o Freud, a Lei da Alma. Nunca vi. É um clássico, É? assim, maravilhoso, maravilhoso. Assim, obviamente, Bom, estou falando com 2 autoridades, vocês me dizem se eu estiver errado, mas assim, para mim toda ficção tem um dado documental e todo documentário tem um dado ficcional. Então, Ah, sim. Não dá para contar a Toda a história, assim. com isenção completa. não tem jeito, né? Mas volta à fase. Volto. Então, assim, neste momento, assim, a gente faz uma interação muito forte com esta mãe. Agora, é possível
É possível que essa interação fique só assim? Óbvio que não. Óbvio que é preciso que alguém entre nessa história. Que é preciso que alguém traga uma coisa nova. Bom, aí eu tô guardando esta caixinha aqui e estou falando de uma outra caixinha, que é, logo em seguida, é padrão. É padrão. Todos nós vamos aprender a fazer os nossos excrementos, né? Cocô e xixi no piniquinho. A gente vai tirar a fraldinha, né? E tirar a fraldinha parece um negócio assim, é simples. É porque a gente Não é simples, não. é porque às vezes a gente olha para uma criança, às vezes a gente vê uma pessoa falar de uma criança, mas ele está pensando a criança com o cérebro de adulto. Não é um adulto ali, é uma criança, é um eu em formação. É um eu corporal e um eu psíquico se formando, né? A minha forma de ser, de corpo, compreender o meu corpo e a minha forma de estabelecer respostas ao meio, né? Imagine isso, assim. É uma construção. Então, saiu uma coisa de mim. Eu posso compreender hoje facilmente isso, mas naquela época não. Aquilo ali tem todo um sentido, uma relação minha com o mundo, a forma como. Se tem nojo, se tem. Uma vez eu estava levando uma criança num médico, não vou citar nome, até porque para mim é um dos melhores que eu já vi na minha vida, um senhor profissional, um ser humano fantástico. Mas na hora que ele foi pesar a criança, a fralda abriu e ele teve um asco do coisa. E ele havia reclamado um tempo antes que os filhos dele estavam muito resistentes, ele pegava no colo, chorava. Mas óbvio, se ele resiste a esse produto da criança no mundo, é óbvio que a criança também vai ter algum sentimento ali em relação àquilo. Nada que vai virar uma gravidade, não. É somente para alertar que é isso. Assim. Então tem esta fase do treinamento do piniquinho, assim. E nessas duas fases, é como se você fosse adquirindo segurança para enfrentar os desafios, Claro, mais aberto, até com claro. a frustração de não conseguir chegar no piniquinho. Fantástico. Olha só que fantástico. Tem uma história, o Freud tem um neto. Ele tem um netinho e, por ocasião da guerra, né, da Primeira Grande Guerra, o Freud vai morar, todo mundo junto ali numa casa. E esta criança, ele tem um habitué, ele tem uns brinquedinhos dele, e todo mundo que teve filho, o que cuidou de criança, viu esta cena. Ele joga os brinquedos para fora do alcance da vista dele. Para uma pessoa desavisada, tá somente jogando aquilo, né? Tá jogando. Mas para alguém, né, como o Freud, ele percebeu rapidamente que ele jogava e ele falava for, for. Bom, o for seria vai, seria o to go, gone em inglês, seria o vá em espanhol, enfim. Ele jogava e dizia vá. E rapidamente, essa história é muito importante para a história do pensamento humano. Olha só, uma historinha boba, assistida dentro de casa. E aí, de repente, alguém um dia dá um brinquedo que tem uma cordinha amarrada, tipo um ioiô. É um carretelzinho. Ele vai dizer que é um carretel de madeira com uma cordinha. Eu acho que é um ioiô. Eu acho. Né? Mas imagina que o Freud ia saber o que é um ioiô. Ele vivia estudando. E essa criança joga e diz for, e puxa e diz dá. Não? Então, na língua alemã, essas duas palavras são muito importantes. É vai e aqui. Sabe? O puti! Né? Não tem essa brincadeira? Tem. Né? Então, assim, essa criança, ela tá neste momento, ela tá fazendo o que ela disse, assim, lidando com a frustração. Ao invés dela fazer um escândalo quando a mãe está saindo, ela pega isso, sai da posição de passivo de a mãe estar indo. E com este brinquedo, ela cria uma brincadeira onde ela controla o ir e vir. Ela consegue simbolizar, criar algo ali que é para além do birra, da briga, do se estapear. Este menino era, inclusive, muito, muito quietinho, muito bonzinho. Ele era tido como uma criança muito bonzinha. Assim. E em seguida, ele vai fazer isso com o espelho. Então ele vai entrar em frente ao espelho, vai ver o corpinho dele, vai sair e vai voltar. E vai dizer, fó, dá, fó.
dá. Então a gente costuma dizer que isso que ela está dizendo, assim, o sujeito, eu vou falar uma frase extremamente técnica, mas depois eu vou explicar direitinho. O sujeito se funda entre dois significantes, presença e ausência. Então, isso, né, que é a minha pulsão, o meu empuxo, o meu desejo de tirar as minhas tensões internas através de mamar, de qualquer outra coisa, comer, beber água, trocar a fralda que está suja, alguma coisa que me agasalha. A mãe não está ali 24 horas. Então eu começo a lidar com uma frustração. Tem uma coisa que aparece e me dá a cobertura e tem uma coisa que desaparece. E eu tenho que lidar com esse momento do desaparece. Né? Quando a gente vai lá no bercinho, a criança está com o dedinho na boca, sugando o dedinho, ele está, na realidade, alucinando o peito. Ele está fazendo como se estivesse alimentando, mas aquilo não vai preencher a fome dele. Mas vai dar a ele uma certa atividade diante da passividade que é o peito vem e vai, o peito não fica o tempo todo com ele, né? Então, assim, é exatamente isso, quando ela diz que não chegou ao piniquinho, porque quem já criou filho sabe, no início eles nos pedem, e a gente tem que levar correndo, né? E faz a caretinha, a gente corre para levar, e tem a nossa frustração, e tem a frustração dele, tem todo este movimento assim que sempre depende de presença e ausência. E a gente vai aprendendo, primeiro, né, que nem tudo está o tempo todo ali me suprindo, e segundo, e talvez um ponto extremamente importante, que tem uma voz, que tem uma mão, uma criança vê a mão, vê o corpo, vê a voz e vê a mãozinha dele. Ele vai constituindo o quê? Um eu psíquico. Uma consciência de corpo. Uma possibilidade de entender e compreender que ele tem um corpo. Né? Assim como ele vai podendo se isolar, criar uma identidade psíquica distanciada da mãe, distanciada do outro. Podendo descolar do outro. Assim. Obviamente, assim, neste momento, a gente precisa de mais elementos, né? Então, gente, não quer dizer que isso não tem o pai em casa, não tem a mãe em casa, vai dar ruim. Não tem que dar ruim, assim. Estou falando de uma idealidade de formação ideológica, assim. Neste momento, a mãe começa, quem criou filho, por favor, você me ajude aí para eu não parecer aqui um carrasco. Não pode deixar que eu ajude, que eu vou falar a verdade. Quem criou filho tem uma hora que, cara, que insuportável. A mãe não aguenta mais. E aí você tá chegando sei lá, do banco, do cheio jornal. De problema. E ela olha para você e ela faz uma coisa extremamente importante. Ela nomeia, ela te dá um nome para essa criança. Lembra que ela estava nomeando? É fome, é sede, é cocô, né? Uhum. E ela diz, você vai passear com o papai? Conselho que eu te dou, pega e vai passear. Cansado que for, suado que for, vai. Não recue nesta hora. Por quê? Olha, fazendo uma brincadeirinha, senão ela vai jogar a criança na sua cara. Brincadeira, não vai não. Eu jogaria. Primeiro isso, né? Nós somos parceiros na constituição dessas crianças, obviamente. E segundo, porque receber este nome de pai vai ser fundamental para esta criança, né? Em algum momento, esta interveniência deste pai faz essa criança entender uma série de coisas. Por exemplo, a diferença anatômica, a diferença geracional, a diferença de geração, a diferença de posições de casal, a diferença de desejo, a possibilidade de se identificar com um, de amar o outro, de amar os dois, de se identificar, de ficar... Pode falar puto? Pode. Ficar puto com os dois e imaginar outros pais melhores. Tem isso, a gente imagina. E eu também acho que é a grande primeira interação social, porque são dois seres diferentes. Você pode, às vezes, ter um pai. Na minha casa, eu sou mais rígido, o Carol é mais acolhedora. Então, são dois seres que o filho tem que aprender a lidar. E eles aprendem. Aí eles aprendem. A primeira escola social dele é essa. Sim, aprende até o que pedir para quem. Sim. E isso é que é fantástico. Porque eles começam a entender o funcionamento da psique do outro. Sim. É muito... E aí, espelhando na psique do outro, né? Vamos supor que vocês são um casal e eu uma criança, embora vocês são mais jovens que eu. Imagine, espelhando na psique do outro, eu acabo criando também dados para minha psique, constituindo. Lembra que eu falei do super-eu, que é herança dos pais? Eu vou constituindo a minha também. Eu vou imaginando coisas possíveis para mim também, porque vocês são espelhos, vocês são a bússola, né? Então,
Então a gente percebeu assim, tem uma série de relações objetais. Aí depois tem a questão genital, Uhum. né? A criança entre aquilo que é fase oral, fase anal e genital, ela tem a fase fálica, Uhum. que é um momento muito crucial na história da humanidade. Assim, dentro da idealidade, eu vou dizer que esta fase, ela fecha o complexo de Édipo no menino e abre na menina, né? Lembra? A gente conversou. Ele está percebendo a diferença geracional, que existe gênero ali diferentes, que ele é filho deste casal, ele está entendendo isso, né? Uhum. E aí, assim, numa família tradicional, assim, existem papéis que são cumpridos por esses gêneros diferentes, né? E ele vai entendendo certas coisas sobre esta referência. Imagina, se o meu primeiro amor foi a mãe, eu tenho que abrir mão dela, porque ela é do pai. Isso é o famoso complexo de Édipo, né? Freud vai dizer identificação com o progenitor do mesmo sexo e Tem uma frase amor. bonita que fala, não sei de quem que é, fala: o primeiro amor do filho é a mãe dele. E o Sim, último amor da mãe é o filho. isso é muito interessante. Eu costumo dizer que o sintoma do homem é a mulher e o sintoma da mulher é o filho. Mas não quer dizer que tem que ter filho, nada disso. A gente precisa ter muito cuidado, assim, né? Porque Porque senão vem vira apedrejar a clichê. gente. E vira Não, clichê. E a questão é o seguinte: a gente não quer saber da orientação sexual, a gente está falando de Uhum, papéis na papéis. criação do Sim, filho, sim. independentemente de ser mulher, homem, gay. Boa. É o compromisso que você tem que ter com a criação do outro. Uhum, A gente não é animal, né? A gente não nasce com instinto, a gente é todo, sim. como você falou no início, criado. Então isso é muito importante, a gente está falando de papéis. Ricardo, seguindo, acho que. Que bom, eu ia contar uma história delicada, você me Ah, salvou. não. E não. Fica aqui. Pode contar Parei. a história delicada. Pode mesmo, Claro, tem pode. certeza, gente. O programa é nosso. Então, assim, eu tenho. Aqui a gente vai além, Ricardo. E vai além para poder atingir as pessoas. É quebrar paradigma, porque eu acho que o conhecimento liberta e o Uhum. diálogo é a forma da gente conseguir Boa. essa libertação. Show. E você tocou num ponto assim, né? Eu tenho crianças que foram devolvidas, largadas ou devolvidas por casais homem e mulher, casais normais, Uhum. que foram adotados por casais homoeróticos e estão muito bem, obrigado. Olha, É. é o amor. Não o tem- afeto. Não é, Então, não é. desculpem, talvez eu nem devesse falar isso aqui, mas Não, mas tem que falar porque é isso que a gente vai levar para as pessoas. Sim. A gente precisa levar conhecimento. Sim, A sociedade já está muito rasa. muito rasa. E se a gente não contribuir de alguma forma, e esse é o nosso propósito aqui no Além do Mais, não é papinho, não. É. E agora eu tenho uma outra pergunta que eu fico Você tá me atravessando toda hora, hein? Toda hora me Não, só atravessando. uma para continuar. Depois eu deixo tudo para você, tá bom? Então tá. Então tá, ó. É. Voltei aqui, hein? Pode notar. Dentro de tudo isso que você está falando, é sensação minha ou é real? Aumentou a incidência de transtorno de personalidade nas pessoas. E se você nasce ou esse transtorno de personalidade é adquirido justamente pela falta desse alicerce, dessa orientação? Ótimo. Então, eu só vou fechar aquilo para poder. Então, teria ali a fase fálica, a latência e a fase genital. Neste ponto, né, vocês já devem ter visto aí vários comentaristas dizendo não se dá um diagnóstico de transtorno de personalidade para uma criança, né? Isso de fato é real, né? Isso é um perigo, mas, né? Existem comportamentos, existem percepções comportamentais que eu pai, eu mãe, eu tio, eu avó, eu professora, eu psicólogo do CAIA, eu tô lá atendendo a família, mas a criança está na sala de espera de alguma instituição. É importante, nós adultos, nós somos os protetores da infância, assim, né? Nossa função uma função até simples, né? Então, assim, existem comportamentos que vão se construindo neste ínterim. Essa resposta que vai dar para ela, você conceituaria o que é transtorno de personalidade? Aí depois ele cita, né? Pergunta interessante, Não sei né? se nem. Às vezes não sei se tem conceito. Não tem, mas e eu se tiver. estava. Eu vou tentar. Por isso que eu quis fechar aquilo. Porque vai ser a base. Porque, de certa forma, eu vou te dizer o seguinte, assim.
se eu falo que um sujeito, se eu pego um CID ou um DSM, assim, né? O DSM é o manual norte-americano, o CID é o internacional. A gente já está no CID-11, assim. CID é a Código Internacional nomenclatura de de Doenças. doenças, né? Código Internacional de Doenças, isso. O Para quem ouve a F, gente é sempre bom falar. isso, boa. O F é o psiquiatra, né? Sempre tiver lá F41, transtorno de ansiedade. Uhum. Os Fs2 todos, Uhum. F20, 21, né? São os transtornos psicóticos, né? F30, as manias, 31, bipolar, 32, depressão reativa, 33, depressão que perdura, né? Os F6, Eu não sabia que, zero, que existia F, eu peço do orgânico. CID. Olha que interessante. O CID-11 ele já sai com uma modificação, assim, Uhum. mas as letras permanecem, Uhum. né? E os códigos se modificam um pouco, assim. Mas cada bloco de 0 a 10, 11 a Uhum. 19, 10 a 19, 0 a 9, cada bloco constitui um tipo específico, assim. Os transtornos de personalidade é muito interessante, assim, porque a gente vamos pegar assim, transtorno de personalidade histriônico. Então eu vou achar o transtorno de personalidade histriônico lá no F60, transtorno de personalidade, e eu vou achar lá no F40, né? Se eu te falo que o sujeito tem um transtorno neurótico, eles vão estar todo F4X.X. Bom, e os transtornos comportamentais, os transtornos que têm a ver com uma dissociação histérica, por exemplo, eles estão lá no 40. Que é uma dissociação? O sujeito fazer um estado, sem ser epilético, ele fazer um estado de absência, né? Então, a senhora estava em casa, o filho dela viajou para a Turquia e ela vê na televisão que um avião caiu na Europa, possivelmente um avião da Turkish Airlines. Pronto. Aí toca o telefone, em vez dela pegar o telefone e atender, ela sai andando pro banheiro e tá lá. Isso é fato real, né? Ela saiu andando, se perdeu. A realidade ficou tão dura que ela, mesmo não sendo um transtorno epilético, mesmo não tendo um G40, que os neurológicos são G, né? Mesmo não tendo um G40, que é uma epilepsia, ela fez uma ausência, uma absência, uma histeroepilepsia. Bom, e também estão lá, né? Estou chegando naquilo que é o transtorno de personalidade. Estão lá também nos F60. Lá nós temos o transtorno de personalidade histriônica. O que quer dizer isso, afinal de contas, né? O que quer dizer eu dizer que o sujeito tem um transtorno de personalidade anancástico? O anancástico também eu vou achar lá no F42, transtorno misto de comportamentos e pensamentos compulsivos e obsessivos. Bom, tá lá no F40, isso é o sintoma, mas eu posso ter um anancástico, aquele sujeito que tem toda quase que tem um toque. Ele namora o tempo todo com regras, aí o copo tá assim, aí ele mexe aqui assim. Bom, é, é, então o transtorno de personalidade ele é muito mais comum entre nós do que a gente imagina. Assim. Eu vou contar um negócio para vocês que é fantástico, que é uma forma que eu uso de orientação às equipes às vezes. Assim. O Freud, Sigmund Freud, o famoso Freud, o querido por todos Freud, ele funda a psicoanálise a partir da histérica. O Freud, contar a historinha do Freud, o Freud é um sujeito que ele é judeu de nascimento, Uhum. né? E ele cresce numa família judia, ele queria ser advogado, mas por ser judeu de raiz, né, ele não podia, não estava ao alcance dele, ele vai para a medicina, vira um pesquisador, ele pesquisa aparelho sexual de enguias, e ele conhece uma moça de nome Marta, e ele se apaixona perdidamente pela Marta e resolve desposar a Marta, e aí ele vai se dedicar à psicanálise. E vai estudar com um sujeito, Charcot. Charcot é o cara lá da hipnose, vocês já ouviram falar muito dele, da sugestão, da sugestabilidade. E ele vai lá estudar, assim, e ele vai perceber, quando ele chega lá no hospital psiquiátrico que ele vai estudar, em Salpetri, ele encontra um monte de gente que não há correspondência. Perceba, eu fiz um históricozinho, o cara era um estudante de nervos, de parte neurológica. E aí ele encontra lá uma mulher com o braço parado, uma com uma abscência, a outra não conseguia falar,
e a outra com uma doença de paralisia. Nenhuma dessas doenças tinham relação anatômica. Ó. Né? Ou seja, os sintomas conversivos da histeria não têm relação anatômica. Você não consegue encaixar nos nervos humanos os sintomas conversivos. Seria uma somatização? Assim, é uma somatização, mas conversiva. Então a gente tem as psicossomatoses, que é o sujeito transformar isso numa doença orgânica, de fato, né? As doenças autoimunes são muito assim. E existem as conversões, que são o sujeito está com a contratura ali, você enfiar uma agulha, ele não sente dor, mas não tem relação, não é como a psicossomatose, que tem uma relação orgânica. Não há. E o Freud começou o primeiro método dele, né, a chamada limpeza de chaminé, é criado por uma paciente dele. Ele está atendendo essa paciente, está tentando entender o que ela tem, tentando, e ela fala, bicho, para de perguntar, me deixa falar. Né? E aí ele funda o método de limpeza de chaminé. E ele começa a entender que há uma relação muito intrínseca entre a formação psíquica dessas pessoas e a sintomatologia que elas apresentam, e isso não é neurológico, isso é psíquico. E assim, essas pacientes, elas geravam nos médicos um asco. Assim, nossa, gera mesmo, né? Imagina você dá um remédio, não funciona, dá outro, não funciona, opera isso, não funciona, nada funciona. Porque está aqui, não está na fisiologia, então não há nada fisiológico que vai resolver. Assim, claro, tem histérica que toma um remédio, dá uma melhorada, um antidepressivo, um ansiolítico, mas enfim, psiquicamente aquilo fica enraizado ali, né? E o Freud, incomodado com isso, ele funda a psicanálise a partir de um transtorno de personalidade histriônico, das histéricas. Olha que interessante. Ele começa a entender o comportamento humano e o reflexo disso no corpo. É igual você quando largou a medicina. Ele, ao invés de tratar a doença, ele foi a causa. Continuar um tratamento. Um homem brilhante. Fantástico. E assim, imagina quando você, não sei, né, se vocês já participaram de alguma instituição de tratamento de saúde mental, ou de uma igreja, até aqui no trabalho, né? De repente tem uma pessoa e você, histérica pra caramba. A histérica, ela gera um asco. Ela gera uma resistência de quem acompanha ela, dos profissionais que acompanham. Gera mesmo. Né? Mas quem fundou a psicanálise, que todo mundo professa, fundou a partir da histérica. Então é preciso voltar a pensar na histérica. Não, vai perguntar mais não, porque você perguntou um negócio vai continuar profundo. no transtorno agora, no transtorno de personalidade. A Desirê faz umas perguntas aqui, que é meia hora para responder, porque ela é tão profunda a pergunta dela, que aí você toma conta de todo o episódio. Eu vou te dar, cada episódio, 2 perguntas só. Qual que é o transtorno para invejoso? 2 perguntas você vai poder fazer cada episódio. Se eu fosse fazer uma psicanálise selvagem, Você quer dizer, e dizer o que ele está fazendo. Assim. Então, lembra, eu falei formação do eu corporal e psíquico. A partir da imago, pai, mãe. A histérica é aquela pessoa que que a percepção dela da falta, que a percepção dela que o mundo é faltoso por natureza, se dá ali. Quando ela está formando o eu corporal e o eu psíquico dela. Então, a tendência dela é se sentir não amada por algo no corpo. Olha que interessante. Foda. Aí, lembra que eu falei também do piniquinho? Pra não dar tempo. Então, eu vou falar um textinho aqui, exato como ele está escrito, porque eu gosto muito desse texto, assim. A neurose obsessiva compulsiva se traduz numa regressão às fases pré-sádicas anais. Isso é Freud ipsiliteris, tradução do jeito que está lá. Nossa senhora, mas tem que explicar muito agora o que é isso tudo que você falou. Eu vou. Regressão é essa acompanhada de recalque, repressão, de ser um neurótico. Senão, seria um perverso, um psicótico. Ia dar errado. Ele coloca perverso. Mas a gente vai pensar isso depois, né? Se a gente tiver... Eu falo muito, vocês me interrompam, pelo amor de Deus. Não, por favor, continue. Não, Deixa ele. o momento aqui é seu. Imagina. Então, vamos lá. É meu também, porque eu quero aprender. Eu conheço Imagine... um monte de gente com transtorno de personalidade. Mentes perigosas, da Ana Beatriz, eu só vou escolhendo. Você, eu já tenho o seu perfil. Imagine que um sujeito
nesse momento que ele está ali sendo treinado do piniquinho, imagine que nesse momento que essa relação entre ele e a mãe se fortaleça demais, acima do comum. Acima do comum, fica muito forte. Vamos dar um exemplo aqui, sei lá, brincando. Estou brincando junto com vocês, assim. A gente não está ensinando psicanálise, psiquiatria, né? O pai é viajante, o pai trabalha vendendo cerveja Heineken. Ele viaja muito, né? Então ele pega o caminhão e leva a cerveja para os municípios aí. E a mãe se sente muito sozinha. Lembra que eu falei? Vai passear com o papai, com a criança no colo? Nem sempre ela consegue fazer isso. E aí, assim, ela naquela frustração, naquele sofrimento, ela começa a se esmerar naquele cuidado do piniquinho. Ela começa a ficar esmerada demais. Não é natural, ao acontecer isso, que eu crie uma fixação afetiva nesse momento da minha vida? Eu estou recebendo muita atenção, muito carinho, muito afeto, ou muita. Tem que ser assim, tem que ser assado, mas de qualquer forma, eu estou conseguindo aquele objeto que eu falei que falta, aquele objeto que eu falei que fica ausente, aquele objeto que eu falei que nem sempre está presente, ele se cola em mim, porque ninguém quer que a criança chegue aos 5, 6, 7, 8 anos usando fralda, né? É vergonhoso, chega uma visita, a casa pode estar com cheiro, então a gente começa a se esmerar naquilo ali, a criança se fixa naquilo, porque ela conseguiu bastante atenção, e a gente vai ter ali o ordem kárstico, o transtorno obsessivo, a neurose obsessiva compulsiva. Pode chegar ao toque? Pode, né? Mas assim, estou falando dentro de um padrão. Então é isso, assim, esta forma do sujeito lidar, ele não consegue, o copo tem que estar do jeitinho, ele está na aula estudando, a professora apaga o quadro e deixa um risco. Isso foi excesso de cuidado, não deixou a criança respirar, enfrentar as adversidades de não chegar no piniquinho. É uma superproteção, pode desenvolver isso? Certamente. E rejeição também? Sim, certamente. Faz esse paralelo para mim entre Então, excesso e rejeição? vamos lá, supor que eu tenha uma relação com uma. Toda vez que eu vou ao banheiro, é uma festa em casa, ele fez no piniquinho, não sei o quê, aquela alegria toda, não sei o quê, eu vou ter uma tendência a ser expansivo, né? Eu vou ser um sujeito expansivo, vou ser aquele neurótico obsessivo expansivo, que você, né, chega na casa dele e o troço está fora do ar. Fora do ar, você pensa assim, até passa, fulano, você tá fumando crack? O que tá pegando que a sua casa tá assim? Mas na realidade não. É o estilo dele de ser que é muito expansivo, então as coisas dele ficam muito fora do lugar. E aí é incrível o papel dele estar ali naquela posição. Aí ele saiu, foi trabalhar, foi estudar, foi encontrar não sei quem, nananana, de noite. Aí a irmã dele, a empregada da casa, a mãe, a tia, a avó, foi lá, pegou aquele papel e botou assim aqui. E ele chegou, sentou e ele sabe que aquele papel não está naquela posição. E a bagunça dele tem um ordenamento. Ele quer aquilo do jeito que ele deixou. Ele quer aquela bagunça. E aí ele briga, ele discute, não sei o quê. E o outro fala, meu filho, eu arrumei. Por outro lado, assim, a gente tem aquele que é o contrário. Nada pode estar fora do lugar. Tudo tem que estar numa ordem perfeita. Ele tem uma caixa de parafusos. Um exemplo interessante que o próprio Freud usa, assim. Todos os parafusos ele tem ali. E aí ele chega na casa dele, né? E por coincidência, a bicicleta dele deu um defeito, eles estavam fazendo um pedal junto. Ele fala, fulano, você tem aí um parafuso X aí? Ele entra em pânico, ele não consegue emprestar o parafuso, ele fica irritado, porque ele não consegue que aquele parafuso não seja o que vai dar conta do problema dele. Ele tem que ser perfeito para o outro o tempo todo. Este é um sintoma bastante obsessivo. Procurar sempre ser perfeito para o outro o tempo todo. Nada pode estar fora do lugar, pode estar desajeitado, desarrumado, né? Então entenda, uma é a retenção, o outro é, então, né, a retenção, o menino ficou 3 dias sem cocô, a mãe pega, leva no médico, põe glicerina e não adiantou nada, e ela faz papinha de mamão e abobrinha no E almoço. provavelmente vai falando e trocando ideia com a criança ainda. Sim. Dando aquela ansiedade na criança, o que vai Sim. acontecer comigo? Olha que interessante. Um sintoma anorexo, por exemplo, pode nascer de uma criança que não quer comer. E a mãe fica muito atenciosa.
A mãe se apega demais. Ah, tem que comer, tem que comer, tem que comer. Então, as crianças, por mais que o eu não seja tão desenvolvido, elas nos manipulam. A Muito. gente tem que ter essas noções. Falar, ah, não, peraí, fulano. Ué, não, tá com fome? Não, como não tá com fome? Ô, fulano, não quer fazer cocô? Por quê? A gente precisa estar atento ali o que está acontecendo e não virar uma neurose. Se a gente vira uma neurose em torno dessas coisas, nós vamos estabelecer. Assim, a normalidade do humano é a estrutura psíquica, a formatação psíquica neurótica, né? Nós temos os psicóticos, os perversos e os neuróticos. A normalidade humana é neurótico. Mas tudo que a gente fala, o termo normalidade, a gente faz uma curva assim, ó, ela vem assim, sobe e se encontra aqui. E aqui está o gráfico cartesiano. Uhum, Todo mundo estudou isso na escola, todo mundo sabe o que é isso, aquele uhum, XY, né? uhum. E aquela barriguinha. Então, assim, o normal pode estar cá em cima e ele vai se afastando e chegando às pontas, cada vez por positivo ou por negativo, cada vez com distâncias, né? Então, assim, pode ser algo, ah, não, tá certinho, direitinho, desenvolvimento, mas é um neurótico que tá tudo avacalhado, pro lado positivo ou pro lado negativo, né? É E importante. causa um desequilíbrio na pessoa. Claro. Eu acho que terapia devia ser tipo fazer exercício físico hoje. Você não cuida do corpo, tem Uhum. que cuidar da mente. É. Eu faço há muito tempo, eu falo que eu faço terapia para entender quem não faz. Uhum. Tá. Você, por exemplo. Isso é muito interessante, assim. Essa é uma frase que eu dou muito valor a ela. Se o meu corpo mantém cicatriz, por exemplo, eu esbarrei aqui, cortei, fomos no hospital, deu ponto, ficou a cicatriz. Eu malhei, meu músculo ficou inchado, eu fiz abdominal, né? Eu comi mal, comi bem, eu fumi, eu bebi. Tudo isso vai deixando marcas no meu corpo. Como não a minha psique? É a mesma coisa. É igual. As coisas que nós vamos passando, assim como o nosso corpo físico, né? Aquela brincadeira fenótipo, genótipo, né? Nós temos uma carga genética e uma representação física dessa carga genética. Isso acontece também com a nossa psique. Ela se Essa- modifica. e essa analogia que você usa do corpo, né, também pode ser para a mente, porque eu imagino que o corpo, quanto mais cicatrizes, mais porrada, mais casca ele tem, você está mais Uhum, forte. A uhum. mente também precisa passar por essas dificuldades Sim, para claro, poder se desenvolver, não é isso? claro. Senão eu viro uma pessoa totalizante. Eu viro uma pessoa que domina tudo. Isso não existe, isso não é possível. Então, assim, Aí é o ego. exatamente. Tem três princípios. Uhum. Princípio do prazer, que não assim, não é a palavra do dicionário. Assim. O princípio do prazer existe uma tensão interna e eu preciso que essa tensão interna baixe. Um princípio que vai gerar o eu, que ela está dizendo, que é o princípio de realidade. Alguma instância tem que mostrar para esse meu princípio de prazer o que é possível e o que não é possível, o que me põe em risco, o que não me põe em risco, né? Então, assim, à medida que eu vou me desenvolvendo, aquelas fases lá objetais, né, que eu estava falando, aquela relação com pai, com mãe, isso que eu estava falando, come, não come, bebe, não bebe, isso tudo vai me mostrando um campo de realidade, Uhum. né? Então imagina, né? Eu vou pegar o copo, à medida que eu faço assim com a minha mão e você interpreta que eu estou apontando para o copo e pega e me dá e fala ele está com sede, isso vai formar um engrama, uma cicatriz na minha córtex. Aí nem estou falando da mente, estou falando do cérebro. Isso vai formar um engrama ali. Eu vou interpretar que existem signos que medeiam a minha relação com você. E eu vou começar a utilizá-los, tati-bitate, né? A criança faz isso. Uhum. Então, nesta interação, isso é extremamente importante, assim, porque você vai estar mostrando. Aí eu chego em casa, eu bebi demais e você vem me entregar o meu filho, você está lá, a minha esposa passou mal, você vem me entregar o meu filho, eu te empurro, te xingo. Você acha que isso não é grafado nessa criança? É óbvio que é. Ah, é o fim do mundo? Não é o fim do mundo, né? Procura uma ajuda, vai tentar tratar dependência química, vai, né? Mas essas coisas vão trazendo marcas nas pessoas, vão criando cicatrizes. Ricardo, você falou muito assim aqui agora sobre essa parte da formação humana a partir aí da infância, a gente abordou Uhum, bastante esse tema.
E a gente começou isso falando das influências que a gente tem externas na formação do eu Uhum. e também na criação desses transtornos que a Desirê mencionou. Uhum. Passada a fase da infância, é muito comum você ter histórias de pais que fizeram de tudo possível, deram o melhor do possível deles para a criança, e a criança vira um adulto ruim, ou ruim no sentido de Rebelde. rebelde, mas não é nem rebelde, vira um dependente químico, vira às vezes uma pessoa ruim mesmo para fazer mal para as outras. Aonde aconteceu isso? Aí muitas vezes os pais falam, onde eu errei? Onde que a gente encontra esse problema? Essa é uma pergunta bem precisa e interessante, assim. Ela é muito difícil de lidar com ela, assim, porque senão a gente transforma este menino numa vítima e esses pais em dois demônios. É. Então isso é uma pergunta muito importante, assim. Então, e essa é uma das grandes críticas, assim, ao Freud, né? Porque o Freud, ele percebeu que havia ali um perversinho, aquele menininho ali era um perversinho, aquela menininha era uma perversinha, assim. Então você imagina, né? A gente está cuidando da criança, a criança está ali e ela desenvolve uma. Não come, não come. A gente compra papinha, a gente compra leite, e ela não come, ela embirra e ela está ali se desenvolvendo e a gente. E aquilo que era você ir trabalhar, eu ir trabalhar, ela ir trabalhar, ela ir trabalhar, todo mundo ir cuidar da vida, namorar, estudar, desenvolver-se na vida, vira todo mundo ao redor daquela criança ali, né? É óbvio que de alguma forma, alguma marca oral vai ficar ali. É óbvio, né? Como eu disse, um sujeito de boa vontade cuidando do outro, né? Esse outro, ele manipula esta relação de boa vontade com essa questão da oralidade, assim. E ele pode carregar isso o resto da vida e sair manipulando todo mundo, inclusive para usar substâncias complexas. Uhum. Essa questão da forma como a gente lida com a criança, tem uma criança também ali, tem um organismo ali, né? Que está marcada pelo princípio do prazer, o princípio da realidade e o princípio para além do princípio do prazer, que é uma compulsão, uma repetição. O Freud funda este princípio que eu estou falando com vocês pós Primeira Grande Guerra. O Freud percebe que nós humanos, a gente, né, a gente criou máquinas que faziam destruição em massa. Isso marcou muito ele, assim. Ele estava ali, né, a primeira tópica, inconsciente, pré-consciente e consciente. Depois ele começa a segunda tópica. Ele estava preocupado em entender o que tinha dentro das pessoas. E de repente ele viu, você joga uma bomba, dá um tiro a distância, vai matando isso. Cara, tem algo mais aí na humanidade que eu não estava muito atento, não. E ele começa, né? Ele começa, se eu não me engano, em março de, em março de 1919, ele começa a escrever Para Além do Princípio do Prazer e termina ali em torno de julho, agosto de 2020. Olha só, Primeira Guerra cessando 1920, ali. né? Em 1920. Ressuscitei Freud aqui agora. Seria uma boa ideia. Oh, Jung também. Esses pensadores nos fazem Nossa. falta. Mas aí ele descobre isso. Que temos em nós um empuxo, uma pulsão altamente destrutiva, cara. É. E aí tu percebe. E ele vai pegar uma história que eu adoro, Jerusalém Liberata. Tá lá no Vaticano. Tem lá as tapeçarias. Que é a história, né? Quem já viu aquele filme Cruzados? Uhum. Né? Então é aquela história, é a tentativa de libertar Jerusalém. E o Freud, ele vai pegar essa história, essa tapeçaria, e vai traduzir neste princípio, além do princípio do prazer. Que é uma história muito interessante, assim. O cara está na batalha, né? Cristãos contra mouros, né? Batalha ferrenha ali, espada, lança, não sei o que. De repente aparece uma armadura reluzente do inimigo. E ele não hesita, ele saca a espada dele. Quando ele faz isso e o elmo cai, quem é? É a amada dele com quem ele ia se casar. Isso é uma lenda muito interessante, assim, Jerusalém Liberata, a liberação de Jerusalém, né?
E aí esse cara vai, o dia seguinte, ele vai no enterro, tem uma pausa na guerra, ele vai no enterro lá da menina, ele tá lá muito consternado, o cavalo dele está amarrado, ele monta no cavalo, sai como um louco, entra numa floresta encantada, tem uma árvore linda no meio da floresta, ele desce do cavalo, saca a espada e pá, decepa a árvore. E ele escuta: você me matou pela segunda vez. A alma dela havia encarnado naquela árvore, no mito de Jerusalém Liberato, e ele teria matado essa mulher pela segunda vez. Isso é extremamente comum nas nossas relações com o feminino, feminino com o masculino, masculino com o feminino, nossas relações de trabalho, nas nossas relações de vida. A gente vai numa repetição, né? A gente vai buscando uma repetição, que é uma repetição autodestrutiva. A gente conversou, Guria, mesmo sobre o burnout, né? Uhum. São repetições destrutivas, autodestrutivas, heterodestrutivas, que a guerra nos mostrou isso muito claramente. Por isso que além do princípio do prazer, ele tem este marco, assim. O Freud descobre essa pulsão, ele chama de pulsão de morte, né? Essa energia interna que nos faz repetir sempre numa tendência à ruína. E a terapia seria uma saída para quebrar essa Sim, repetição, esse ciclo vicioso? sim. Eu confesso assim que historicamente, com toda modéstia que eu posso usar aqui, que não me lembro de não ter um caso não ter se resolvido. Esses casos todos que eu fui citando aqui, eles foram se resolvendo à medida que a gente conseguiu trabalhar esse tipo de energia, esse tipo de pulsão, esse tipo de desejo, esse tipo de vontade. Sim, sim, é fundamental. Em algum momento pode entrar uma terapia medicamentosa, todo mundo pode precisar, aquela intensidade do sintoma, a rigidez com que ele está em mim, que pode estar muito forte. Eu preciso de uma intervenção, você faz uma parceria com o médico, mas sim, tudo isso é possível de reaprender a existir, de se reconciliar com a sua boa vida. Por que não? Era isso que o Freud queria, nada mais. Que as pessoas pudessem viver bem, amar bem, se sentir bem, ele não tinha grandes. Deixa eu aprofundar nessa questão do burnout, porque a gente falou isso aqui em off, aí você me fez uma pergunta, eu te respondi, eu estou me questionando aqui sobre isso. A pessoa, como você falou, tá no burnout, e aí você perguntou, e por que você continua? Realmente, o maior instinto nosso é o instinto de sobrevivência. Uhum, E se ela se encontra num estado em que ela está prejudicando esse instinto de sobrevivência, uhum, por que ela continua com isso? uhum. Aí não sei, não tem resposta. Estou te voltando dessa questão. O que você já viu na sua vida clínica, essa situação? Você tem lá uma pessoa que ela está no estado, que prejudica a saúde dela, que ela está mal, mas ela continua mesmo abdicando do instinto de sobrevivência dela. Assim, a gente precisa abordar isso de algumas direções, assim. Ainda em off, você deu uma direção muito boa para este problema. Você disse, olha, a costureira que trabalha na fábrica X, no lugar X, ela pode realmente precisar de fazer serões, assim. Ela pode realmente precisar daquele dinheiro. Ela pode realmente ter aquela necessidade. E vai chegar um momento que ela vai chegar até você e você vai perceber que ela vai dizer: olha, eu fui pegar o meu filho, eu não consigo mais pegar o meu filho. Eu não consigo pentear mais o meu cabelo. Né? É o que a gente chama de Lerdort, né? Uhum. Lesão por esforço repetitivo. Quer dizer, ela conseguiu alterar o suficiente o corpinho dela, que a dor é constante, que a perda de força é constante. Sim, de fato, né? Se a gente for olhar para o campo da realidade, não, ela podia estar precisando. O bancário, né? Eu não sei se ainda tem, vocês me corrijam. Né, antigamente tinha as terceirizadas que faziam a digitação das coisas no banco, cheques, tudo tinha que ser digitado e tinha umas terceirizadas. E a gente recebia mais centenas de pessoas, assim, costureiras, bancários, né? Pessoas que chegavam lesionadas, o seu corpo se lesava. Era o sinal do burnout. É um burnout só físico, é um burnout físico, né? Não é uma síndrome psíquica, ele se machuca. Olha, por isso eu estou fazendo a ponte, né? Para dizer disso, assim, que aquele sujeito suportou dores e dores e dores até não poder mais. Imagine,
né? Eu imagino que a pessoa fique numa. A pessoa fique numa encruzilhada. Porque eu disse sobrevivência, a sobrevivência, como você falou, ela pode se abrir para várias situações. Sim. Sobrevivência de comer, Sim. sobrevivência de algum ente querido. Uhum. E aí ela se coloca nessa situação e ela pensa, pô, a sobrevivência é minha saúde nesse momento, eu vou ficar sem o trabalho para poder pagar aquilo. Então, talvez essa encruzilhada seja a grande dificuldade. E muitas vezes ela deve escolher se prejudicar em benefício das outras coisas que ela entende ser importante. E eu vou além. Eu acho que boa parte o que eu sinto das pessoas de exigência hoje, autoexigência, e o que elas querem passar para o outro. Então, assim, às vezes aquele dinheiro não tem um impacto Uhum. nas finanças da casa, mas como eu vou perder o meu status? Como eu vou deixar de mostrar para o meu vizinho que eu viajo ou que eu estou crescendo na carreira? E a pessoa perde o limite do bom senso e perde a noção do propósito da vida dela real. E o que traz felicidade para ela? Será que é aquilo? Boa. Boa Pega a pergunta. visão. Boa. E é tão interessante, né? Eu tenho um livro que eu gosto muito do Franz Kafka, Metamorfose. Sim? Já leu Metamorfose? Não, mas Eu não li, conheço. não, mas já. Ah lá, ela leu a Metamorfose. Eu Adiantou nada, hein? Adianta nada. é muito. A André é uma metamorfose ambulante. É, por isso. Eu não vou dar spoiler para os ouvintes, Pode dar spoiler, as pessoas mas gostam. é uma história muito interessante, assim, que é uma pessoa, ele é arrimo da tia, da prima, dos amigos, todo mundo depende dele na casa. Ele é um viajante, ele é um caixeiro viajante, né? Isso sou eu. Eu sou cachorro viajante. É. Sou. E ele Mas só fazer. Ele paga as contas de todos, assim. E um dia, um belo dia, ele acorda no quarto dele e ele percebe que ele não tem 2 braços e 2 pernas. Oh. Mas ele tem um monte de patinhas. E ele percebe que ele não tem mais um corpo como o nosso, mas um corpo delgado, né? Lembra da música? Encontrei uma barata, não sei o que, da cozinha. Perguntei a ela se gostava dos Beatles. Ela disse sim, vem cá ficar comigo. É uma homenagem ao Kafka, porque ele sugere que o sujeito virou uma grande barata, uma barata enorme. E ele não é mais arrimo desta família. E na minha concepção linguística, assim, ele está fazendo uma relação entre isso. Assim, a gente põe uma expectativa de que o outro, porque eu estou fazendo isso, fazendo aquilo, o outro vai me amar, vai me adorar, mas quando ele não pôde mais fazer, E não é barato. não estou dizendo que é sempre assim, não estou dizendo que não tem gratidão Mas é humana. bacana. Mas Mas é a- muito difícil a gratidão humana. É bem difícil. É bem difícil. As pessoas estão vivendo no casulo, só olhando o próprio umbigo. Esse é o grande problema. O artista da fome, entendeu? O artista da fome. Não. Não. O artista da fome também. Ricardo, você fala umas coisas aqui que é muito diferente. A gente aqui Vai não. anotando. A gente não alcançou ainda esse nível, seu não. Não, é preciso esclarecer isso. Vocês são jovens, então A gente está em expansão. Fale vocês por são você. jovens, então tem coisas que vocês, pelo amor de Deus, não é? Não. Brincadeira. Ele é chato. O artista da fome é um caso assim, bem interessante, que traduz bem, né? Esse traduzia a pulsão de morte, né? Como o sujeito foi investindo, né? O artista da fome, ele traduz sob o ponto de vista da neurose. Então, imagina um sujeito completamente obsessivo, que tem que passar uma imagem de idealidade para o outro. Isso também é Franz Kafka, vale a pena ler. E esse sujeito é um faquir. Vocês sabem o que é um faquir? Faquir, sim. Né? Aquele É o sonho de consumo dele, virar um faquir. pessoa com um turbantinho, Ah, uma caminha de prego, e ele ficava só com uma espécie de uma fraldinha indiana, ele deitava naquela caminha de prego e ia se inscrevendo no circo antigamente. Tô falando que vocês são jovens. Você ia escrevendo há quantos dias ele estava sem se alimentar. Só que o artista da fome, ele fazia isso, ele deitava lá na caminha dele e passava alguém, cutucava para o outro e falava assim, posso que de noite ele come alguma coisa. Greve de fome, nada. Passava o outro e falava, é óbvio que isso aí é truque, nem é a mesma pessoa. E ele ia ficando sem comer para provar na inanição corporal, né? E aí também não vou dar o spoiler. Os dois eu deixei sem spoiler para as Para as pessoas. Os dois morreram.
Um morreu amassado, o outro morreu de fome. É isso. Já mandei, já acabou a conversa. Ai, meu Deus do céu. Um morreu pisado, morre. Você trabalhou igual um retardado, vai morra. E o outro passou fome pra não ficar dando ideia pros outros. Muito palhaço. Aposto que você queria ser o Fakir só pra ficar mal. Nada disso. Nada disso. Aí você falou do cérebro, né? A sua criação meio que marca. Uhum. E a gente é criado dentro de alguns parâmetros, né? Que faz a gente seguir em frente, a ter limites, saber até onde a gente pode ir. Uhum. Eu queria saber, na psique humana, como é que entra a mente, a espiritualidade na formação da pessoa? Não. É uma excelente Boa. pergunta, sim. Posso antes de você responder Por essa? favor. Porque essa pergunta eu quero chegar nela, mas porque você chegou fatiando na primeira pergunta que eu fiz lá atrás, que é essa relação com o eu. Uhum. Porque quando você está na espiritualidade, você vai falar também sobre isso. Mas a relação com o eu é muito difícil. E eu comecei falando disso. E muitas das vezes a gente busca um auxílio para saber me entender. Uhum. O que você poderia falar para a gente de dicas ou alguma coisa que a pessoa precisa fazer, além de procurar um bom terapeuta, mas para poder se relacionar bem com você, consigo mesmo? Olha, São duas perguntas, então, tá? Que ele fez uma confusão danada. É É porque a como minha entra primeira- a espiritualidade e, a partir disso, ele fala dessas dicas de você isso. seguir. Mas eu tenho que entender a espiritualidade nessa expansão do inconsciente. É porque eu acho que tem que entender a relação com você, com o eu, que aí Com eu? nela, Com eu? com Eu o vou eu, tentar. Eu vou tentar pacificar a questão. É, porque você está. você tá por minha pergunta inicial. Dizem que é uma função do STF, né? Eu vou fazer de STF aqui, eu vou pacificar. Ih, Dá-lhe Xandão. tá maluco. Ó, o Xandão. Eu vou, assim, né? O jargão já foi dito. Procure uma terapia, procure ter uma vida física bem cuidada, procure as suas orientações espirituais. Isso que eu tento fazer sempre que eu falo em público, dando aula, dando palestra, dando orientação para equipes, eu sempre faço essa apelação, esse pedido pelos livros, pelas séries, pelos filmes. Engraçado, assim, se você observar a beleza do conceito de pulsão de morte em Kafka, é fantástico. Como é que aquele sujeito nos orienta de forma tão interessante, assim, que a gente lê ali e fala, caramba, meu tio fulano era assim, meu primo ciclano era assim, eles eram assim, né? A compulsão a dar ao outro, a provar para o outro, né? A dificuldade em sair de uma cena sem provar para o outro que está certo, que é isso, que é aquilo. Isso é um ponto, assim. Então, a gente está se afastando desses grandes prazeres, sabe? A gente está se afastando de sentar em casa e eu me lembro, né? Estou citando muito a Júlia, eu acho que eu vou apanhar em casa hoje. Você só tem uma filha? Só a Júlia. Eu me lembro dela andando assim com 6 anos em casa e alguém falava assim, cadê o seu pai? Ela levantava o dedinho e disse, está lendo Dostoiévski. E depois eu tinha que ler com ela aquilo. Bacana. Mostrar para ela aquilo, assim, o que é? Por que você está agarrado com isso aí, assim? Então, esses artefatos culturais, assim, que seja uma série da Netflix, né? Assistir a esse podcast, né? A pessoa, ela dedicar-se a alguma coisa que possa lhe trazer algum engrandecimento, né? E aí, né? Ela traz isso, assim, a espiritualidade, o espiritual. Onde que fica isso assim? Eu vou começar fazendo uma amarra completamente conservadora. Imagina o seguinte, que durante muitos anos na nossa história, a gente tinha um único mestre. Único mestre. O mestre que criou o mundo, que fez as coisas. Você ia para o campo, você via a árvore crescer, o mato crescer, a chuva. Imagina, né? Vamos pegar 2 momentos da história da humanidade, se vocês me permitem assim.
O primeiro eu vou pegar o mito de Édipo. Né? O mito de Édipo é muito citado na psicanálise, é muito estudado, é muito falado, a nossa cultura gosta muito do mito do Édipo, mas o mito de Édipo ele é uma historinha muito interessante sobre o momento grego. Assim, né? Imagina que tem um sujeito que frequenta uma espécie de mãe de santo, de pai de santo, alguma coisa, que lê carta, alguma coisa assim. Né? É Laio. E Laio vai até o oráculo, seria esta pessoa. Ele chega no oráculo, e o oráculo diz, sua mulher Jocasta vai dar à luz a um menino. Ele vai crescer, vai ser um rei poderoso, e vai te matar, e vai desposar da sua mulher. Nossa senhora, o Laio entrou em pânico, assim. Cara, ele vai me matar, meu filho vai me matar, vai casar com a mãe dele, que loucura, que maluquice é essa, né? Pegou o menino e entregou para uma pessoa se livrar do menino, jogar lá no meio do espinho, por isso que é Édipus, né? Édipose do pé inchado. Uma família lá, essa pessoa essa caravana entrega ele para uma família vizinha. E ele é criado nessa família vizinha. E um belo dia, olha que loucura essa história, assim, uma esfinge, ela fica na porta da cidade. Ninguém entra para trazer comida, bebida, água, nada entra. Né? E o Laio, que era o rei dessa cidade, pega a caravana dele, sai e vai atrás de alguém que resolva isso. Como? Vai ficar todo mundo com fome? Vai morrer a cidade? E no meio do caminho, assim, o Laio, ele... eu tô me... Não. Se eu estiver delongando, não. vocês Lá, tá ótimo. Tá. E aí o Laio encontra com a outra caravana vindo. E tem uma ponte, né? E uma caravana está aqui e a outra aqui. E esse diz, dê a ré, eu preciso passar para salvar o meu povo. Não, eu estou indo salvar um povo. E começam a discutir, os dois descem da carroça deles, sacam espada, pá. Bum! Laio é ferido mortalmente. Morre ali. Pô, caiu no chão, morreu. Né? E o Édipo, olha, era o Édipo, segue viagem, até que ele chega na cidade. E aí a esfinge tem um enigma para você entrar na cidade. E ela diz para todo viajante que lá chega, decifra-me ou te devorarei. E o enigma é aquele bobinho, né? O que é que anda de 4 patas ao amanhecer, 2 patas ao entardecer e 3 patas ao anoitecer. E o Édipo diz, é um homem que anda engatinhando na infância, depois anda em pé na vida adulta e usa uma bengala. E a esfinge desaparece. O Édipo entra na cidade, salva a cidade, desposa a rainha, porque ela havia perdido o marido. E olha só, o que eu quis com essa história nesse momento? Só dizer assim, que existia um momento da nossa história em que os oráculos, eles tinham poder. Essa coisa mística tinha um poder. E a vida era mais organizada. Não estou dizendo, tinha escravidão, não estou dizendo que não tinha as coisas, assim. Mas havia mais organização, havia mais obediência, havia mais relação, né? E agora eu vou contar uma outra historinha. Pode? Tem tempo? Pô, não tem, Permite? porque eu tenho uma pergunta. Então vamos lá. Essa história é a fundação da noção de pessoa. A saída. Então vamos lá. Nós estamos falando de personalidade. Então, na turma grega lá, persona era a máscara que marcava uma família. Perfeito. Olha a raiz da personalidade. Persona marca. Máscara. Os comportamentos, a têmpera, né? Você vai lá na minha cidade, todo mundo fala o humor dos Gomes. É porque é uma família que veio de Portugal, foi morar ali. Tem o humor de Portugal. Quem já foi a Portugal conhece o humor de Portugal, né? Então, assim, a máscara designava aquelas famílias. Personalidade daquelas famílias. Persona. Muito interessante, assim. Bom, mas a nossa cultura tinha essa tradição. Perceba, um errou, todos pagavam. Era assim que a gente interpretava a nossa cultura. Né? Até Santo Agostinho, na Idade Média, individualizar isso. Né? Mas eu queria contar a história do Édipo, do Shakespeare, não por essa história, né? Que todo sociólogo, antropólogo vai te contar quando o Shakespeare escreveu a relação da Julieta com o Romeu no balcão,
que ela diz: de hoje em diante não serei mais uma Capuleto. E ele, nem tampouco eu um Montecchio. Eles estavam abrindo mão deste coletivo familiar para assumir a sua individualidade enquanto pessoa. Isso é clássico. Mas eu queria abordar um outro ponto, assim, que é como as nossas relações no mundo foram mudando com o sagrado, né? Que é, lá naquela história, não importasse o que os homens fizessem, não importasse nada, o oráculo estava certo. Mas temos um oráculo também em Romeu e Julieta. Nós temos um padre, um padre que tenta. Pode falar, por favor. Não, não. Eu aceito. Não, Né? eu tô... Temos um padre que tenta o tempo todo unir As famílias. as famílias. Uhum. Que esse casamento se exerça. Mas no final, né? Ele toma um remédio, estou encurtando para evitar que Não. extrapolar o horário, ele toma um remédio, adormece, ela acredita que ele está morto, mas a ideia é ele acordar e os dois fugirem, desterrado, ele é um desterrado, o Romeu, Uhum. e ela, né, se pica lá por um escorpião, se não me engano, e falece também, e ele acorda e também falece porque ele não suporta viver sem ela. O oráculo perde. Olha só como a humanidade vai sofrendo uma mutação na sua forma de descrever a sociedade. O mito de Édipo é uma fantasia, ele não existiu, assim como Romeu e Julieta é uma fantasia. Mas percebe como essa hierarquia com o sagrado vai perdendo força? E o que a gente põe no lugar? A gente põe a ciência? A ciência vem com uma vontade de dar felicidade a todos, e aí o Freud acorda de manhã e o homem inventou máquinas que matam em massa. Percebe aonde vem a pulsão de morte, aonde o Freud pega este conceito, que é muito importante e caro, a psicanálise, a tendência à repetição? Olha que interessante, assim. Quanto mais nós nos afastamos disso que ela pergunta, deste ponto da espiritualidade, quanto nós abrimos mão disso, mais nós estamos nos tornando vale tudo, tudo pode. Eu acho que o ter tomou o lugar do ser. Sim. E nem a natureza aguenta isso. Sim. Eu acho que nessa coisa cíclica, a gente tem que retomar esse ser, sabe? Essa genuinidade da gente. E eu falo além, porque eu estou no momento, Jó, fundo do poço. Não, tá. Ridículo, tá. Tô São João da Cruz, o eremita do tarô, só tô naquela estrada escura com uma lanterninha. Uhum. E é uma coisa minha, tá? Porque eu busco há muito tempo essa expansão de consciência. Uhum. A gente não pode tratar cérebro e mente como coisas à parte. E eu falo da mente dentro da espiritualidade, a nossa biologia, nosso psique e nossa espiritualidade. Uhum. E quando a gente começa a ter essa expansão, você começa a ter uns oráculos falando no seu inconsciente, te dando alguns sinais que todos têm, mas as pessoas não costumam parar para ouvir, porque é uma coisa muito tênue, é muito leve. E a sensação que eu tenho, estou falando a minha experiência, abrindo meu coração, meu momento mariano, é que conforme a gente vai expandindo esse inconsciente, parece que a gente é bombardeado e no final só sobra a fé de Jó, para que eu receba no final da minha história tudo em dobro. E essa resiliência de seguir em frente, isso é muito difícil, é muito difícil. Qual o caminho? Eu estou no caminho certo? Essa fé vai me sustentar? Vai me tirar do fundo do poço de Jó? Eu vou começar abordando a sua frase, que foi brilhante, assim. Se eu não me engano, em 1991, um autor chamado Domenico Domasi, que eu li esse livro e amei, assim, não sei se foi em 93, 91, eu acho que ele publica em 91 e eu leio em 93. Ele escreveu um livro chamado O Ócio Criativo. Esse livro foi prateleira de todo mundo. Foi. Todo mundo adorava este livro, assim. E a frase central deste livro era: olha, à medida que nós estamos avançando aí na automação, o computador já estava entre nós, a gente já se comunicava um computador com o outro, máquinas agrícolas, o homem percebia que ele podia gerar riquezas e alimentação e muito maior do que a população que tinha na Terra. O Domenico Domasi tem um sentimento, ele tem um desejo, ele fala: gente,
a nossa sociedade vai passar do predomínio do ter para o ser. Interessante assim, porque você disse que, olha, Ricardo, o tempo passou e ao invés da gente ir na direção do ser, a gente se agarrou mais ao ter. As pessoas estão desesperadas pelo ter. Elas estão agarradas nessa inocência e querendo o tempo todo ter mais que o outro, ou ter melhor que o outro, e o ser cada vez mais ali diminuído, apagado, né? E nisso, assim, as pessoas perdem um certo controle na minha concepção, assim, né? Fica tudo muito imediato. Então, eu Raso. não quero mais paquerar a moça, conhecer, não sei o que, não sei o que, não. Eu vou pegar lá um óculos de realidade 3D e vou ver uma moça e vou sozinho na minha loucura, na minha individualidade autista, eu vou me resolver, vou pegar sei lá, o site XYZ. Vocês me perdoem, eu sou meio retardado para essas coisas, mas tem os sites aí, eu sei. Né? Eu vou pegar o comprimido e vou aplacar a minha dor com o comprimido. Não, que vou lá conversar com um psicanalista, que vou lá encontrar o oráculo, que seja de qualquer religião, né? Não, eu vou resolver aqui, vou tomar um remédio rápido aqui, que eu vou ficar bem, eu vou ficar tranquilo. Eu tenho que estudar para uma prova, eu compro Ritalina, Vinvance. As pessoas não estudam mais como estudam. A gente tomava café com Coca-Cola e botava pé na bacia. A rebite, né? Do Volta. caminhoneiro. Lê uma frase, lê uma página, volto de novo. Você fica falando de mim, que eu tenho dificuldade, eu leio, entendi, volto. Eu leio, volto. Ele tem TDAH. Aí eu fico indo voltando. Ele lê cada página 10 vezes e esquece. André. Mas o que ele está falando do ser... Deixa eu falar uma coisa com você. Porque me veio você falou que você está na fase de Jó e falou da espiritualidade. Uhum. E tem uma frase de Jó, no livro de Jó, que fala: Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o Senhor. Essa é a frase que Jó usa o tempo inteiro. E ele perde tudo, e ele mantém a fé e tudo volta para ele depois em dobro. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Sabe por que ele falava isso? Essa fé, deixa eu terminar, esta fé é a fé que nós precisamos para dar lugar aos oráculos, para tomar o lugar dessas coisas. Imaginar ter Deus à frente de todas as coisas. Porque normalmente quando você está no caminho certo, você fala assim, que era Jó, eu sou tão justo, por que isso está acontecendo comigo? Uhum. E você só vai para a expansão se você passar, como São João da Cruz falou, esse caminho, o nome é A Noite Escura. Uhum. A Noite Escura da Mente? Eu esqueci o nome. São João da Cruz. E é essa escuridão que a gente está passando nesse momento. Aquelas assim. Mentira. Muito bom. Eu ainda tenho. Tem, não, tem. Tem, Andréia? Tem, sim. Ô, gente, então. Ah, peraí. Não. Pera, André. Ô, doutora, Deixa eu. Ah, tá. Eu vou falar Mas ele quer ficar? O que você está se metendo no falar. assunto dos outros? duas doutora. coisas rápidas. Prometo que é duas coisas rápidas. Assim. Não, a gente tá por vossa conta. Sobre o que você falou, assim. Santo Agostinho, ninguém sabe o nome do pai de Santo Agostinho. Mas todo mundo sabe o nome da mãe de Santo Agostinho. Por quê? A mãe de Santo Agostinho era uma santa da fé católica e o Santo Agostinho pai dele era um devasso. E ele passou por vários estudos e também era um devasso, também gostava de jogatina, bebeção. Só que, por afeto com esta mãe, ele se dedica lá em Hipona à religião. Só que, bicho, ele não consegue ter fé. Ele não consegue acreditar em Deus. Ele é um gnóstico, ele não consegue, ele não dá conta. E um belo dia chega um amigo dele, desculpem, eu esqueci o nome agora, eu li esse livro tem quase 40 anos. Chega um amigo dele e conta a história de Santo Antão. Santo Antão era um santo que vivia na África, que não tinha as roupas, a casa tinha nada que Agostinho de Hipona tinha. Tinha nada, o cara tinha nada, bicho. Ele era um pobre, lascado, mas ele vestia roupa de saco, igual os judeus contam na Bíblia, aí vestia os sacos e joguei cinza sobre o meu cabelo. Assim. Só que ele era um sábio.
e ele curava pessoas, e ele atraía pessoas para as coisas legais. E o Santo Agostinho fica, nossa, mas ele fica muito mal. Muito mal mesmo. Ele não dá conta dessa cena. E ele vai pro alpendre, a casa dele tem um alpendre, ele senta no alpendre do quintalzinho, que dá para um rio, e tem uma vizinha. E a vizinha dele, que é uma criança, se não me engano, de 8 a 10 anos, não lembro agora, gente, 40 anos que eu li esse livro. E ela fica cantando assim, crê e vê e crê e vê. E pronto. Ele dá um insight. Ele tem um momento em que ele se encontra com a espiritualidade, ele vai abraçar este amigo que soube o Santo Antão, e ele diz, cara, não era estudo, não era saber, não era nada, era só crer e ver. Quando você crê, você vê. Né? Essa é uma historinha, desculpem, gente, eu tô tomando muito tempo. A outra... A Andréia tá preocupada com o seu horário. Se você não tá, quem... Tem, daqui a pouquinho. Andréia, você contratou para secretária? Quando eu era criança, eu escutava uma coisinha assim, que eu escutei dos meus vizinhos, dos vizinhos mais velhos, que escutaram do meu pai. Escravos de Jó jogavam caxangá. E a tradição, nos trazia. Você está falando de Jó, assim, quem fala de Jó? Onde que essa musiquinha foi parar? Hoje em dia, todo pega, estica e puxa. Não tem. Entende? Os laços tradicionais. Né? Isso que vocês estão fazendo aqui, que é tentar transmitir isso que nós construímos. Ok, tô quieto agora. Não, e hoje eu sinto que a falta do escravo de Jó, do de se doar, a gente perdeu a empatia pro que ela é, o significado, nós sermos realmente empatas. Sim. As pessoas falam de empatia, é como se eu fosse ser simpática. Não é me colocar no lugar do outro. Não é ser empata foda, não, né? Eu amo esse conceito. Empata foda aqui é você. Tem uma paixão de vida com esse conceito. Com o quê? Com esse conceito de sair da sua realidade, entrar na realidade dele, olhar o mundo e pensar, que mundo é esse? É sermos realmente empatas. Esse conceito é fantástico. Eu fico... E conforme as coisas vão ficando no ter, e a gente perde o ser, a gente não consegue encontrar o verdadeiro propósito da nossa vida. Que às vezes não é nada do caminho que a gente está traçando. Com certeza. Enfim, eu fico aqui até ano que vem. Esse aqui é os episódios que a gente nem vê passar. Não, é impressionante. Foi um prazer para mim. Muito obrigado, muito tá? grande, De Muito. verdade. E você vai voltar. E vai Deus voltar quiser. para falar do transtorno narcisista, para a gente começar a identificar essas pessoas no nosso meio. Vocês precisam me dar direção, senão eu vou falando e não falo. Nem a gente tem. Você vai pedir direção pra gente? Hoje- Vou longe. Uau. Hoje foi um episódio de assim, bastante reflexões, né? A gente foi abrindo. Eu acho que você abriu várias janelas que a gente vai poder entrar nelas ao longo do tempo, em outros episódios, com certeza. E você vai voltar, Ricardo. É. Acho que a gente precisa. A gente, né, enquanto pessoa, e as pessoas que estão nos ouvindo também. Isso aí. Que é um momento de bem-estar. Foi muito Isso aí, bom. isso aí. Grato estar com vocês aqui. Uma gratidão enorme, tá, Ricardo? Grato. Agora ele Obrigado não. você. Turma, obrigado por ter chegado até aqui. Curte, compartilha o nosso canal. Você tá em algum Tem o Instagram? rei da rede social. presta é? atenção. Qual que é o seu arroba no Instagram? Você tem Instagram? Sempre Ricardo Gomes Sabino. O e-mail, tudo meu é Ricardo Gomes Sabino. Então, quem quiser conhecer mais o trabalho do Ricardo, entra então no Instagram. Eu vou deixar também aqui na bio, na descrição desse vídeo. Obrigado por estarem até aqui. E minha cabeça tá daquele Ele jeito. tá tontinho. Gente, muito obrigado, né, por passarem esse tempo aqui com a gente. Ricardo vai voltar, porque esse muita coisa pra tema, poder falar. ele é muito complexo. A gente não começou nem uma gotinha. A gente parou em Freud, nem fomos para Jung. A gente tem que trazer agora umas pessoas tipo ele, trazer o Humberto, começar a debater aqui. Vai ser doido esse negócio. Vamos combinado? Você e Humberto? Filosofia, o filósofo, o psicólogo. Falar da vida. E a gente só bebe. A gente traz um vinho, fica tomando enquanto vocês conversam. Aí é como alcoólica, porque se hoje ficou desse jeito, você imagina bebendo com filósofo e psicólogo discutindo. Ricardo, Morte. obrigado, tá? Muito obrigado. Obrigada. Valeu, gente. Valeu.